Olá, gente, todo mundo chegando. Eu nunca fiz isso, é tudo muito estranho pra mim. Eu sinto meio falando sozinha, mas estamos juntos e é um momento de muitas coisas novas mesmo, né? Tô esperando as mulheres do Coletivo Noelle aparecerem, mas vou me apresentando. Eu também sou do Coletivo Noelle, né? Meu nome é Juliane e eu estudo mestrado em filosofia na UERJ. E eu estou junto com as mulheres do Filósofas na Rede também. E faço parte do Coletivo Noelle desde o começo desse ano. Então vamos ver se a gente consegue, com a Larissa, que estava no coletivo desde o começo, falar um pouco sobre a fundação desse coletivo e tal. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidar ela, estou tendo um pouquinho de dificuldade. Vê se foi. Vê se foi, Larissa. Ups. Aê, Oi? olá, perfeita. Ai, que bom que Ai, que alívio não conseguimos. estar sozinha. Tudo bem? Tudo bem, gente? Oi, saudades, Roberta. Vivian! Olha as pessoas chegando. Amo, amo. Bom, Larissa, como que a gente faz? A gente vai falando sobre aqueles pontos que a gente falou. O que você sugere a gente fazer? A gente pode, eu posso começar falando um pouco sobre como começou o coletivo, a ideia, né? Que você me perguntou, me pediu para falar um pouco. Então, gente, o coletivo começou, eu acho que até tarde, todas nós, né? Começou com as meninas da graduação, eu faço graduação lá na UERJ, inicialmente com esse desconforto grande, né? De se sentir muito sozinha, e estava se aproximando a semana de graduação em filosofia, e tinham várias mulheres que queriam submeter seus trabalhos, mas elas estavam inseguras, né? E a gente já estava percebendo, tinha um tempo, que os números eram cada vez mais baixos de mulheres submetendo seus trabalhos, querendo Uhum, participar das comunicações. Quer dizer, várias queriam, mas todas elas inseguras, né? A uhum, aluna da graduação chamada Bárbara Martins, que também faz parte do coletivo, sugeriu para todas as meninas da graduação se encontrarem e conversarem sobre esses medos, né? Expor esses uhum, medos de falar em público. Inicialmente a ideia era só se encontrar para se acolher mesmo. E a gente começou a se encontrar na universidade e foi muito profundo, porque a gente acabou, enfim, não só soltando medos de falar em público, mas como outros medos também, a gente percebia que eram uhum. vários medos em comuns, na verdade, ansiedades muito parecidas. Então a gente foi identificando esses problemas e a gente decidiu finalmente criar esse coletivo, né? Que seria esse portal para todas as mulheres da graduação da UERJ se sentirem um pouco menos sozinhas, né? E, enfim, foi incrível porque a nossa primeira ação foi entrar em consenso com a galera do CAFIL, né, do Centro Acadêmico de Filosofia. Eles deram um espaço maravilhoso para a gente, né? A gente conseguiu colocar duas mesas de mulheres na semana de graduação, duas mesas só de mulheres, cada uma falando de coisas distintas. Isso é uma coisa muito legal do coletivo, né? Que a gente tem várias mulheres, a gente tem mulheres de filosofia analítica, mulheres que estudam filosofia da ciência, mulheres que estudam estética, filosofia política. Então é uma mistura muito importante, né? Porque a gente tem sempre esse. Eu não sei, eu reparava sempre em filosofia que, pelo menos eu, porque sou da área de cinema, mas ao mesmo tempo também sou da Uhum. área de filosofia política, mas eu reparava que, assim, como eu sempre trabalhei com cinema também, eu sentia que alguma galera da filosofia achava que as mulheres só ficavam mais na área da estética ou na área do feminismo mesmo, mas no geral na área de estética. Quando na verdade não é verdade, né? A gente tem Não, mulheres a gente envolvidas em tem. todos os campos. E assim, eu acho E interessante quer a falar, ideia fala, ter Ju. vindo. Eu acho interessante a ideia ter vindo da UERJ, porque quando a gente olha a quantidade de professoras da UERJ, a gente até tem uma quantidade legal de professoras, então talvez tenha a ver com essa. De ver uma espécie de representatividade, não sei, no corpo docente, né? E eu queria, tipo, ouvir um pouco de você também, como você estava na fundação, qual foi a importância que vocês viram de fazer um coletivo com recorte de gênero, né? Você falou um pouco da insegurança, da criação de espaços seguros.
Se você pudesse falar um pouquinho sobre por que é importante a gente se organizar. Né? Eu tenho a minha opinião, eu acho que a gente pode... eu acho que a gente se organizando, a gente se fortalece, a gente cria espaços pra gente, né? E a gente, enfim, consegue fazer alguma coisa junto e se fortalecer mesmo nesse sentido que você falou, né? Outra coisa que eu queria ouvir de você também era a coisa das redes sociais, né? Quando que entrou isso na proposta, como num primeiro momento foi a proposta de se organizar na semana de graduação, de fazer uma sala na semana de graduação. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre essa entrada nas redes. Então, a primeira pergunta foi sobre qual é, além da solidão, enfim, do acolhimento, qual foi a importância, né, da gente se unir. Eu acho que uma palavra super importante é autoestima. Eu acho engraçado falar sobre isso, mas essa autoestima acadêmica, né? Eu acho que foi a primeira coisa que eu senti, e as meninas também, quando a gente começou a trocar nos encontros, né? A gente falava de muitas coisas pessoais, mas a gente também começou a falar sobre as nossas ideias, né? Cada uma tinha uma ideia de comunicação, que estava pesquisando, enfim, cada uma pesquisava uma coisa. E foi quando a gente começou a ter essa oportunidade, finalmente, de ouvir sobre esses trabalhos dessas outras mulheres. Tipo assim, eu lembro de ter ficado maravilhada. Quer dizer, fiquei maravilhada com o trabalho de todas as meninas que eu não conhecia de algumas que era mais próxima. Meninas estudando Leibniz, que eu acho que é um pensador super complexo, entre outros pensadores, né? A gente teve a Natália Tavares também, que apresentou um trabalho sobre Heidegger, que também é um pensador aí obscuro e difícil, né? A gente vê mais homens estudando. E isso é interessante também, né? Porque não é só mulheres que estudam gênero, não é só mulheres que estudam outras mulheres, é mulheres que querem falar de qualquer coisa que elas estejam interessadas em. Eu entrei no coletivo esse ano, né? E a gente tentou, tipo, a gente está tentando se organizar de algumas novos espaços, né? Que a gente está tentando entrar. A gente criou o site, né? E que era a ideia de fazer textos mais longos. A gente está começando nesse lado ainda. E a ideia dos eventos, que foi uma coisa que deu uma mudada, né? O que você está achando dessa situação, né? Da gente estar organizando projetos e, de repente, uma pandemia mundial e a gente tem que lidar com o fato de que, por exemplo, uma das coisas que a gente estava fazendo no site era fazer agenda de eventos que tem a ver com mulheres e filosofia, né? Então, a gente estava separando várias coisas que estavam acontecendo na cidade, principalmente na cidade do Rio e Grande Rio, né? Onde a maioria de nós, todos nós, eu acho, agora, né, estamos. Antes a gente tinha gente em outros lugares, mas agora tá todo mundo no Rio. E aí a ideia era, tipo, divulgar esses eventos. E isso perdeu completamente o sentido, né? Agora que a gente só pode se encontrar, assim, né? De uma maneira mais digital, digamos assim. Foi um baque, né? Foi um baque, mas eu acho que você perguntou antes sobre a questão da ideia da gente ter entrado nas redes sociais também. Eu acho que isso foi fundamental, né, no momento que aconteceu, porque a gente começou a pensar, eu pelo menos tive essa ideia de fazer o Instagram, as meninas acharam ótimo, todas elas, enfim, contribuíram igualmente. E foi incrível porque a gente entrou num consenso justamente de que a filosofia geralmente está tão afastada da tecnologia e das redes de alguma forma. A gente sabe que tem vários perfis incríveis no Instagram que falam sobre filosofia, outros perfis que a gente está entrando em conexão como Filósofas na Rede agora, enfim, que estão falando também sobre mulheres na filosofia, mas a gente sentia que precisava disso dentro da UERJ, né, para quem conhece a UERJ. Então, foi super importante e sobre essa questão da pandemia e dos nossos eventos, né, a gente estava querendo divulgar esses eventos, se ajudar, né, eu acho que essa rede é o que mais importa, mas a parte boa, eu acho, de a gente ter conseguido entrar nas redes sociais a tempo e desses eventos terem sido cancelados, mas ao mesmo tempo a gente estar no meio digital, é esse equilíbrio da gente continuar conversando por aqui, né? Sim, sim. É o que a Roberta falou aqui. Tipo, meninas, vocês estão conectando as filósofas, estão fazendo acontecer. Estamos juntas, né? E é bom se ver juntas, assim. Larissa, só voltando um pouquinho, eu queria que você explicasse um pouco o nome do coletivo, né? Porque é uma homenagem à professora, então eu queria que você explicasse um pouquinho a escolha do nome, se você pudesse falar. Você vai falar melhor que eu sobre isso, porque eu fico meio, sei lá,
pesa, não Sem sei. Você problema. pode falar. Então, o nome do coletivo é Coletivo Noelle, por causa da nossa professora de Estética e Filosofia da Arte, né? Noelle Rami. Ela enfim, a gente colocou o nome em memória, né? Em homenagem a ela. Foi uma professora que faleceu recentemente. Foi um baque também pra gente. Era jovem demais, enfim, tinha um caminho imenso pela frente, mas também já tinha deixado um legado muito bacana, deixou um legado importante. E era uma professora, né, mulher, que nos incentivava, era muito gentil, ela tinha uma generosidade acadêmica, sabe? Em Sim. entender a gente, em estar sempre disponível. E eu, por exemplo, tenho cada uma das integrantes da Noelle tem uma experiência boa com a Noelle. Eu, por exemplo, tenho uma experiência incrível. Eu lembro de um trabalho que eu fiz em filosofia da arte, que foi tão bacana, sabe quando você faz um trabalho, você não está nem esperando tanto, você se dedicou, mas você não está nem esperando tanto, mas aquela professora lê o seu trabalho com atenção e ainda te indica a publicar, entendeu? Te incentiva, por exemplo. Eu acho que isso muda tudo, né? A gente está dentro da academia sendo mulher e se sentindo sozinha e com a autoestima acadêmica tão baixa, que é tão bacana quando vem uma professora ler o seu trabalho, te incentivar a publicar, diz para você que sua pesquisa importa e era só um trabalho, sabe? Não era Sim. nada tão, enfim, tão importante, tão assim, Não, mas era o gigante. seu trabalho, e o seu trabalho é importante, Sim, né? E ela exato. soube te mostrar isso, que o seu trabalho é, E é a, algo e a que Noelle, importa. ela tinha uma coisa muito interessante no trabalho, na linha de pesquisa dela, que ela vem, na verdade, de uma trajetória de filosofia analítica. Eu acho que, assim, Uhum. que esse nome, eu acho que dá muito medo na gente, para quem está assistindo aí, deve estar dando medo, não sei, deve ter muita mulher que por aí que está vendo a gente que entende, dá um oi aí, filósofas analíticas. A gente tem filósofas analíticas no Noelle também. Eu não estudo filosofia analítica, mas, enfim, queria Uhum. ressaltar esse diferencial da Noelle de unir a filosofia analítica com a estética, né, com a filosofia da arte, que eu acho que é uma visão diferente que ela Uhum. trouxe para esse ramo acadêmico, que ela trouxe para a UERJ, e, enfim, é sempre bom ressaltar, a gente vê tantas mulheres sendo um pouco, né, esquecidas nesses outros meios filosóficos, que é sempre importante a gente estar lembrando. Então é Sim, isso, a sim. Noelle, para a gente é essa inspiração. Tem algumas pessoas falando aqui que fogem da analítica, que dá medo mesmo, então eu Ah, também gente, dá concordo. muito medo. Eu concordo bastante. Mas a gente tem a É, Lohane, não sei se a Lohane está no aí, que é do coletivo. Noelle. Sim, Ela vai sim, em breve escrever uns posts aí desmistificando, ou não, a sim. filosofia analítica. Sim. Larissa, nosso tempo tá acabando, né? Meio que. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre a quarentena para a gente já linkar com o tema do próximo, da nossa próxima conversa aqui com Élica, né? Então, a gente. Eu vou começar falando um pouquinho das atividades do Coletivo Noelle durante a quarentena, e aí me ajuda. Vou te É, ajudar. e- Beleza, querida. E aí, tipo, uma das coisas que a gente tem feito é a gente tem mantido conversas, né? E a gente está tentando pensar isso. Só que acho que a principal conversa que a gente teve nesse período de nova realidade, né, que a gente está tendo, foi a conversa de quanta coisa tem sido produzida, né? Quanta coisa tem aparecido e quanta live tem pra gente ver. E aqui a gente entra numa espécie de contradição performativa, porque a gente está falando sobre como tem muita coisa sendo produzida, mas ao mesmo tempo a gente está produzindo coisas, e aí eu acho que entra nesses dois lados, né? Por um lado, produzir enquanto algo de vida, né? E por outro lado, essa exigência de produzir. E eu acho que a gente tem conversado bastante sobre isso. Se você puder falar um pouquinho, o que você acha? Ou o Então, que a gente eu tem acho construído? que a gente tem conversado muito sobre isso, né? A Ju agora vai continuar a conversa daqui a pouco falando especificamente dessa noção desse problema e ao mesmo tempo dessa coisa divina também que pode ser em algum lado ser produtivo, mas é isso, eu conversei com a Ju ontem, inclusive a gente estava falando sobre essa questão de a gente tentar uma justa medida entre tudo isso. É tempo de Uhum, filosofia mais do que nunca, né? Eu acho que, na verdade, todas as áreas do conhecimento estão completamente abaladas nesse momento de uhum. pandemia mundial, a gente está revendo muita coisa, e Sim. enquanto coletivo, para falar um pouco das ideias que a gente tem,
a gente está com um grupo de estudos, né? A gente está tentando continuar esse movimento de se encontrar levemente, só uma vez por semana. A gente vai trazer Uhum. essas respostas, essas conclusões que a gente está tendo das reuniões do grupo de estudos sobre Judith Butler. Então, aguardem aí que vai vir bastante coisa sobre É. Judith. Vai vir também bastante coisa de pensadores e pensadoras que vocês já pediram no Coletivo Noelle, para quem é do Coletivo Sim. Noelle, para quem é da Filósofos da Rede. Sim, a Tem gente Vivian tá falando aí. falando, a Vivian falou uma coisa legal, eu achei. A Vivian falou, eu acho que no momento todos temos coisas para dizer, isso é super válido, diferente que quando temos que dizer e ainda ser julgado pelo que dizemos. Sim, cara, isso são dois movimentos muito diferentes, né? E eu acho que é isso, é dar conta dessa exigência, é rejeitar essa exigência, mas ao mesmo tempo dizer o que a gente tem para dizer e produzir pensamento nesse sentido de algo de vida, né? De algo que traz vida. E esse texto da Judith que você mencionou, o texto que a gente está lendo no grupo de estudos, a gente está lendo O Vidas Precárias, que é um texto dela de 2003, né? E é um texto que a gente está lendo, a gente está no segundo capítulo e essa leitura abalou muito a gente, exatamente pela atualidade das questões que ela está levantando, né? E a Larissa deve escrever sobre isso pro nosso Instagram do coletivo em breve. A gente vai ver se faz uma Larissa, live sobre o livro, enfim, sobre essas discussões desse livro Vidas Precárias. É isso, sim, para me despedir, gente, a importância do Coletivo Noelle, eu acho que mais do que nunca que a nossa proposta, para ficar bem clara, é a revisão da história da filosofia, entendeu? Porque as mulheres sempre existiram na filosofia, não é essa coisa de as sim, mulheres estão sim. existindo agora. Elas sempre existiram e a gente só está voltando às fontes, entendeu? A gente tem que fazer uma nova história da filosofia, isso é urgente. O Noelle está aqui para isso. E é isso, até os próximos artigos e posts e próximas lives. Deixem Sim, ideias de segue a lives que gente. vocês quiserem. Segue a gente Sim, aí, que a gente vai amar. sim. Beijo grande. Tchau, querida, até mais. Tchau, gente. Amo vocês. Gente, então, a Agora primeira tem que saber como parte. sai. Eu vou tentar. Pera. Vai lá. Foi. Acho que foi. Gente, então, a primeira parte aqui foi. Agora a gente vai convidar a Élica. A Élica vai falar um pouco. Urgente, a Renata tá falando, a Roberta está falando, urgente, uma nova escritora de história da filosofia, sim. E a gente agora dando continuidade a algo que a gente tinha programado, a gente vai falar um pouquinho agora sobre produtivismo, nessa chave que a gente começou mais ou menos a trabalhar. 15 minutos é difícil, muita coisa boa para dizer. Deixa eu ver se eu consigo aqui, meu Deus, adicionar a Élica. Então, a ideia era fazer uma ponte com o que a gente estava falando do coletivo, né? Da presença. Oi, tô te vendo. Acho que agora. Estão me ouvindo? Sim, eu tô te ouvindo. Vocês Ai, que bom. conseguimos. Eu tava. Como você tá? Você tá bem, Élica? Prazer, tudo bem? Tudo bem? Não, eu não tô nada bem. Você também não tá nada bem, como eu não tô nada bem? Eu tô bem mal, assim, mas a gente vai tentando e tomando um Não cafezinho. tem nada, não tem ninguém bem aqui, não. Todo mundo me ouvindo? Ai, que bom. Que bom. Me senti um fantasma, vendo vocês, te ouvindo e não conseguindo interagir. Não, eu me senti me falando sozinha, ao mesmo tempo tinham pessoas falando juntos e comentando e participando. Então, uma situação bem, eu tô sozinha, não tô sozinha, muito estranho. É uma situação bem estranha como esses tempos, né, que a gente está encarando, não sei. A gente estava falando, Érica, você acompanhou um pouquinho da live anterior que a gente estava fazendo? O finalzinho. Aí eu consegui acompanhar o final. Sim, que a gente estava falando do nosso coletivo, e aí a gente tinha pensado em propor algumas questões em torno da questão do produtivismo, né? Que foi a questão que a gente mais debateu dentro do coletivo, então a gente resolveu convidar a Maria Helena do coletivo, te convidou para a gente estar participando aqui, junto com o Filósofos na Rede, né? E a ideia do Filósofos na Rede é falar um pouco sobre a quarentena a partir de um lugar de filósofa, de mulheres ligadas com a filosofia. Você, como uma mulher que tem várias formações e uma formação de filosofia também, né, no doutorado, você vê uma demanda de produtivismo a partir do seu lugar de fala? Você vê isso? Ou... Não, total, porque aí eu sou solicitada como mãe,
porque eu estou com um adolescente aqui que está recebendo material online para trabalhar, eu sou solicitada como professora da área de educação, como uma mulher na política que eu acabei me transformando, e como escritora também. Então, a demanda aqui para que eu gere material, a demanda aqui tá grande. E a minha sorte nesse tempo é porque o material que está sendo gerado por mim, no caso, neste momento que a gente está vivendo, é um material que dialoga com este momento. Né? E aí, para mim, fica mais fácil uma concentração, ler texto, até conseguir, com muita dificuldade, ler um livro que me balizaria para compreender essa conjuntura, se é que é passível da gente compreender alguma coisa, porque está tudo muito... A gente só tem muitas questões sendo colocadas, né, o tempo todo. Mas, enfim, tá complicado. Quando, por exemplo, a gente está numa discussão paralela, que é sobre o ensino à distância. Nisso, eu estou sendo, como professora, convidada para participar de alguns debates e como mãe de uma criança que está recebendo material online para se trabalhar no período da quarentena. Então, por exemplo, esse material à distância, que já foi cogitado a hipótese de eu começar a produzir lista de material até vídeo para colocar em rede, esse tipo de material eu já não tenho estrutura psicológica para produzir. Né? Que, por exemplo, porque a gente teve uma live aqui no coletivo do Filósofos em Rede, né, com a Marcela e a Karina, que são duas mulheres que estão compondo o Filósofos em Rede, falando sobre educação à distância, sobre as questões de demanda de produtivismo que se coloca para os professores e para os pais. Né? Eu acho que a gente tem como fazer um link entre essas duas conversas que a gente teve aqui. E eu entendo o que você está falando, eu não estou no lugar de mãe, né? Eu não tenho filhos, mas eu imagino que... a gente teve também uma live sobre isso. Interessante você chamar essas duas questões, porque a gente também teve uma conversa sobre a questão da maternagem, a questão da filosofia com uma filósofa que é mãe, falando sobre essa questão. Né? Eu queria te perguntar como essa demanda de ser produtiva é diferente nessas diversas áreas, né? Se você sente... por exemplo, como formadora de opinião, é exigido de você que você produza coisas imediatamente? Você falou que tem a sorte de estar pesquisando algo que tem a ver com esse tema, mas você sente essa exigência de estar sempre dando uma resposta rápida e uma resposta sem o tempo de reflexão que você precisaria? Você sente isso ou você acha que não? Eu sinto isso. E às vezes... Acontece não só comigo, mas com várias pessoas, vão colocar assim, que geram conteúdo para colocar na rede, né? Às vezes a gente está quieto, a gente simplesmente fica quieto, não quer escrever, ou está com pensamento de fato outra coisa, né? Aí quando a gente não fala, a gente está se omitindo, né? Ou então está concordando, quem cala consente. Sabe? Então chegamos num ponto que tem uma galera que exige que a gente se manifeste sempre em redes, dando opinião de assuntos diversos. Né? Por acaso, agora o que está em pauta o tempo todo é o coronavírus, que acaba tendo capilaridades, né, como eu estou falando, para o campo da educação, para o campo da política e tudo mais. E aí, como eu estou falando, gerar esse material, fazer uma reflexão sobre isso, eu tenho sido, né, sempre demandada. E assim, é o que tem, de certa forma, eu não vou reclamar disso, porque nesse momento de quarentena, é o que tem, de certa forma, me mantido em pé. Não quer dizer que eu em pé eu esteja bem psicologicamente falando, que quando eu estou em pé eu estou toda trabalhada na ansiedade, né? Mas pelo menos eu estou em pé, porque chegou um momento, logo no início da quarentena, e eu já tenho tempo, eu caí umas 2 vezes, que eu não consegui ficar em pé. Eu passei o dia inteirinho deitada, né? E no quarto escuro, e pensando, e refletindo, e sofrendo, e sem conseguir ler nada, sem conseguir fazer exercício nenhum, sem conseguir ler nenhum livro. A gente tem uma pergunta aqui agora que eu acho que é uma pergunta interessante pra gente pensar, que é como a gente evita esse desgaste mental, né?
como a gente faz com esse desgaste, a gente não conseguir estar... Disso que você está falando, a gente não conseguir estar em pé e ao mesmo tempo a gente é exigido de estar sempre produzindo mentalmente. Não sei se eu te interrompi. Não, não me interrompeu não, e a pergunta é boa. Eu acho o seguinte também, sabe o que acontece? A gente é muito cobrado para não sofrer. O sofrimento, a gente fica fugindo do sofrimento o tempo todo. Sim. E não tem como não sofrer. Agora é o momento de todo mundo sofrer. Entendeu? É o que eu acho. O sofrimento não é uma coisa que a gente tem que fugir, a gente tem que viver, a gente tem que aceitar. É a minha leitura desse momento. Então, tem muitas pessoas que estão, inclusive, com vergonha de falar que estão sofrendo no momento desse. Sim. Que tem gente fazendo yoga, tem gente se alimentando bem, tem gente que acorda todo dia, consegue arrumar a cama, consegue tirar o pijama, entendeu? Tá bem, tudo bem, beleza para essas pessoas, mas tem pessoas que não conseguem. Essas pessoas que não conseguem, está beleza também. Eu acho que, inclusive, a gente tem que usar esse sofrimento, faz parte da nossa história. Não tem Sim. como você conversar com alguém que tenha vivido uma guerra e a pessoa falar, pô, que viu as pessoas morrendo em volta e que estava tudo Sim. bem, tava, sabe? Não é isso. Então, eu acho que a gente precisa ter vergonha do sofrimento, a gente pode aceitar esse sofrimento. O que tem que ter cuidado, é claro, é que esse sofrimento não se transforme numa depressão, que inclusive Sim. pode, né, colocar em risco a sua vida para além de todos os riscos que a gente já tem. Sim, concordo bastante com o que você falou, né? Eu acho que assim, a gente ainda não está no pior momento, né, que essa quarentena, que esse coronavírus vai trazer para o nosso país, né? A gente está num momento muito complicado do ponto de vista mundial, é claro que é um momento de muita tristeza, mas eu acho que a gente agora está sentindo uma tristeza que, para além desse medo do vírus, de tudo que pode acontecer depois, é o medo das coisas que a gente, do mundo que deixou de existir, né? Da nossa vida, de sair de casa, de ver as pessoas, de dar abraços, de trocar, não sei o que se você pensa nisso também. E aí, voltando um pouco com o link do que a gente estava falando, eu senti um pouco que a quantidade de informação aumentou, né? E a demanda para produzir informação e para consumir informação aumentou. Você concorda ou você acha que não, que é só uma sensibilidade maior? Você concorda que aumentou a quantidade de informação? Eu concordo, porque a gente é bombardeado e a impressão que dá é que a gente sempre não tem informação suficiente. Em tempos de internet já era assim, vamos nem colocar o coronavírus, vamos colocar internet. Então a impressão que tinha é que a gente não via todos os vídeos que tinha que ver, que mandavam pra gente do WhatsApp, que a gente já não lia todos os livros, isso é sempre, né? Mas que a gente não via todas as notícias, toda hora alguém falava pra gente, em tempos desde eu acho que 2015 para cá, a gente está com... O Brasil não deixa a gente parar em termos de informação, então um dia atrás do outro com uma informação bombástica, que a gente tem que lidar com coisas muito duras, politicamente falando, que nos atinge diretamente, que a vida diária e política andam juntas. Então a gente já vivia assim, numa época de muita informação e sem se dar conta de muita coisa. Quando entra o coronavírus, o que acontece? Você tem que ouvir um economista falando, você tem que ouvir um infectologista falando, você tem que ouvir um médico falando, você tem que ver a curva como é que está na Itália, na China, tem que entender o que é o governo chinês. Aí você, de fato, essa cobrança da gente estar informado. Em tempos de coronavírus, já que é um momento muito delicado que a gente está vivendo, eu acho que está todo mundo sentindo isso de fato, né? A gente precisa estar muito bem informado. Sim, e uma coisa muito impressionante que a gente tem visto e que gerou discussão foi a quantidade de respostas filosóficas que aconteceram, né? Tá rolando umas reuniões de textos, uns dossiês, já tá rolando umas reuniões de textos sobre o que aconteceu, eu acho que tem a ver com isso, com essa exigência que você falou de estar sempre muito informado e com essa exigência que você falou de produzir respostas. Eu não sei, eu queria te agradecer, eu queria que você... Olha só... mais. A minha sugestão, porque eu tô em grupos assim, de parlamentares, de grupos de jornalistas, em grupos de artistas, eu tô em grupos assim muito fortes, que tem pessoas trabalhando muito, gerando muita informação também.
A minha sugestão é que entre, de fato, você selecione o grupo que você vai olhar, se for o caso do WhatsApp, que é uma rede que tem nos consumido muito, né? Que você selecione sempre as pessoas que você tem que ver e pronto, sabe? E pronto. Eu recebo, por exemplo, um diário do resumo das notícias dos jornais, de repente, do mundo inteiro. Então, eu vejo aquilo ali, eu já me tomo como base e, de repente, entro no que me interessa. Porque senão a gente fica louco mesmo, fica procurando tudo e fica assim. Agora, o fato da gente, como eu estou falando, da gente ficar ansioso, da gente sofrer, da gente sentir medo, da gente sentir insegurança, né? Eu acho que isso é o normal. A gente tem que aceitar esse sofrimento, é o que eu penso, tentar não sofrer com isso, quer dizer, não sofrer, não, como eu tô falando, não padecer com isso, não se adoecer com isso, né? A gente se dá conta que a gente está numa sociedade muito doente, que isso tudo que está acontecendo, eu acho que também faz parte daquele ritmo todo que a gente está vivendo, dessas aglomerações urbanas e tudo mais. Várias doenças nascem daí, que outras coisas vão aparecer, que a gente vai ter que se reformular. Por exemplo, eu estava vendo aqui que a gente, né, agora praticamente, quando a gente sair para o mundo, a gente vai ter que usar máscaras. Isso vai ser uma coisa que a gente vai aprender a fazer. E aí, no campo da filosofia... técnica, né? Tem uma técnica, você não pode encostar. A gente vê várias pessoas usando de maneira equivocada, né? Enfim, desculpa te interromper, mas eu acho que é isso mesmo, porque... É um aprendizado, né? Enfim... a curva vai estar achatada, como eles estão sempre falando, mas o vírus não vai morrer, o vírus vai estar aí. Sim. Então, a gente vai ter que tomar cuidado para não contaminar e nem ser contaminado. Então, a máscara vai ser algo que a gente vai utilizar. E isso é interessante, porque aí, no campo da filosofia, fica a pergunta, né? A gente tem uma resistência para isso. Até que ponto o nosso rosto define a nossa personalidade? Porque quando a gente vê aquelas mulheres de burca, a gente... bate logo na gente do anonimato, delas de fato se esconderem, da gente não saber quem é quem. Então e agora tem também uma questão. E tem também a questão do estranhamento com o outro, né? Questões assim, aspectos racistas do Ocidente, de ver essas mulheres cobertas e achar que isso é uma coisa, enfim, julgar, né? Eu acho esse tema muito difícil, eu não tenho muita competência para falar sobre. Mas é muito interessante você estar falando sobre essa dicotomia da individualidade com a máscara, né? Eu acho Como é que vai ficar isso, né? A gente vai olhar para a pessoa e a gente não vai ver o sorriso da pessoa, e a gente também não vai ver quando a gente está sorrindo. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que reaprender nessa sociedade que a gente está vivendo. Isso faz parte, a gente vai sofrer também com isso, é um outro sofrimento. Então, eu acho assim, não sou autoajuda, porque eu tô péssima, né? Mas eu tô péssima... Mas, assim, eu tô péssima, mas eu não tô com vergonha de falar que eu tô péssima. Eu acho que eu tô vendo que tem muita gente com vergonha e estando mal porque tá mal. Não, a gente tá mal porque a gente tá numa situação horrível, porque tem várias pessoas morrendo, para além das outras motivos que já morriam, a gente tá com motivo novo, totalmente desconhecido, e a gente tá sofrendo. Agora, é claro, se você puder, de alguma forma... usar algum momento da sua vida para você ler, para você escrever, para você ver um filme, para você ler um livro, nossa, seria maravilhoso. Quem consegue, fica aí, né? A minha inveja total. Meus parabéns. E outro tema que eu acho que outra mulher das mulheres na rede acabou de mencionar, que é muito necessário a gente chamar a atenção aqui, é relembrar o janelaço que vai ter hoje, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Porque amanhã é o dia do aniversário do golpe militar, né? E parece que estão organizando um janelaço para hoje. Você pode falar um pouquinho? Olha, eu acho que o janelaço, eu acho que está sendo muito importante, porque em termos de... A gente não pode mais ir para as ruas pela situação que a gente se encontra. Então, isso é um termômetro. E quando você vê a onda, se um começa aqui na minha janela a bater panela, vem um punhado de gente batendo. Então, eu acho que isso é importante politicamente, para a gente saber que a gente não tá sozinho, que a gente não está sofrendo sozinho, que a gente não está revoltado sozinho. E, bom, aí a gente se sente, eu acho, mais fazendo parte de um coletivo e se revoltando, como temos que nos revoltar,
politicamente falando. Mais do que uma resistência, eu odeio essa palavra, sinceramente, porque... Eu gosto. A gente precisa resistir. Não, eu não gosto, sabe por quê? Porque resistir me coloca sempre na defesa. E quando a gente resiste, a gente fala não. Não quero, não quero. Eu não... Pois é, aí eu chego de falar não quero. Né? A gente precisa ser mais propositivo. Né? Eu quero isso. Então eu troco há muito tempo. Eu troco a palavra de resistência pela palavra mobilização. A gente precisa se mobilizar. Então, eu concordo que a gente precisa se mobilizar. Né, o panelaço é uma mobilização nossa, entendeu? É o sim, eu quero que ele caia, é o sim, eu quero que valorize a ciência, sabe? É sim, não é não como a palavra resistência me vem. Mas isso é coisa minha, né? Coisa de Sim. Não, claro, a gente tem nossas posições filosóficas e a gente discute isso. É muito importante ouvir, achei muito interessante o que você disse. Então, só para reforçar que o Janelaço é hoje 8h30, hora do Brasil. 8h30. E estaremos lá com as nossas intervenções, digamos assim, que é o que temos, né, de dentro das nossas casas, seguros e ao mesmo tempo se manifestando, se mobilizando, como você falou. Élica, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, obrigada a vocês, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que qualquer iniciativa hoje da gente dialogar, eu acho que é válida, merece ser parabenizada. Obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês. Sim, muito bom te ouvir, muito obrigada pela presença. E, imagina. Até outras oportunidades. Tchau, tchau. Isso. Prazer. Tchau. Se cuida. Vocês também. Tchau, gente. Espera que eu tô tentando. Ai, meu Deus.